99% do fracasso dos investidores ocorre por questões psicológicas. O investidor não está preparado. Nós não somos programados de fábrica para ter sucesso como investidor. E nesse vídeo eu vou te explicar por que não. E eu vou te explicar também como você pode se livrar desse problema, como você pode se reprogramar para entender quais os fatores que podem afetar o seu desempenho e superar esses fatores. Vem comigo! Nesses 20 anos de investidor, de ajudando pessoas, educador financeiro, como empresário no mundo do mercado financeiro, o que eu mais recebi foi depoimentos, informações, relatos de investidores que tiveram sucesso e que também não tiveram sucesso. Muitas pessoas pararam no meio do caminho. Pessoas inteligentes, pessoas que têm ótimos resultados na sua empresa, na sua profissão, na sua carreira, que têm um salário muito gordo, mas são pessoas que não conseguiram superar certas barreiras ligadas a questões psicológicas. Não estou falando de problema mental não, tá, gente? Estou falando aqui de questões ligadas à nossa própria formação como ser humano. Então, isso são coisas que eu também sofri muito lá atrás, que me impediram de ter resultado por muito tempo, mas que eu aprendi a entender esses fatores. A ideia desse vídeo é trazer para você uma sementinha que possa te ajudar nessa sua jornada de investidor. O investidor geralmente falha e não atinge seu objetivo porque não é capaz de entender e visualizar todos os benefícios. Aí você tem aí longo prazo, efeito multiplicador do juro composto, quão bom é você ter liberdade financeira e também não entende os riscos envolvidos em toda questão, em todo o processo do investimento. Quando você olha esse gráfico, você entende exatamente isso. São os ciclos de euforia e medo no mercado. Isso aqui ocorre de forma muito forte, principalmente no mercado de ações, né? No mercado onde você tem uma movimentação de preço muito mais volátil. Então, o mercado de ações, criptomoedas, commodities também acontece muito isso, dólar, mercado de câmbio. Em todo mercado que tem flutuação de preço ocorre esse tipo de ciclo ligado à emoção. Isso aqui não tem nada a ver com a qualidade da empresa, com o fundamento, com nada. Tem muito a ver com a emoção. Então, quando o preço começa a subir, principalmente das ações, em vez das pessoas entenderem que o preço está ficando caro, o que acontece? Começa a entrar sentimentos como entusiasmo, emoção, euforia. Então, nesse momento aqui, onde está tudo caro, o que acontece? É o momento onde os investidores querem investir. É o momento onde as pessoas querem investir e colocar dinheiro, mesmo o preço estando muito caro. Isso aqui é chamado de efeito manada. A gente já vai entender o que é o efeito manada. Isso aqui também é o chamado de FOMO, que é Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Também é outro viés psicológico muito importante. Você vê todo mundo investindo e ganhando e você quer investir junto. E o contrário acontece quando o preço começa a cair. O preço começou a cair, então entra o sentimento de negação. Opa, está caindo, mas não tem problema, daqui a pouco volta. Continua caindo ainda mais. Aí bate já a ansiedade. Ué, será que o preço não vai voltar a subir? Eu comprei ações aqui em cima, né, no preço alto, e o preço começa a cair demais. Aí começa a pintar o medo, depois a depressão. Então, sentimentos negativos associados à queda. O preço está caindo por questões emocionais, ciclo de mercado, euforia e medo de mercado. E o cara, em vez de entender que isso aqui pode ser uma oportunidade, ele entra em pânico. Ele capitula. Capitula é o quê? Desistir. Ah, capitulei. Capitulação é a pessoa desistir. Aqui entra o total desânimo. Então, esse momento aqui que seria ideal para você comprar ações, o que acontece? Ninguém quer comprar. Aquela velha frase, né? Compre ao som de canhões. Outra frase também importante. Seja otimista quando todos estão pessimistas. Ninguém quer comprar aqui. E é aqui que está a grande oportunidade. Então, se você entender que a questão psicológica, o sentimento afeta o seu desempenho, você vai ter muito sucesso como investidor. Agora eu queria tratar com você aqui os principais vieses psicológicos, os fatores que levam você, que me levaram a ter muito problema lá atrás, e muito medo, e que vão levar você também a ter medo, a ter dúvida, a ansiedade, não saber se você está no caminho correto. Então vamos entender isso aqui. Eu tenho certeza que você vai se colocar aqui e vai entender que, poxa, eu estou sentindo isso. Isso aqui já aconteceu comigo. Então depois coloca no comentário se algum desses vieses psicológicos, algum desses efeitos psicológicos já afetou você de alguma forma, tá? Talvez o efeito mais conhecido no mercado financeiro seja o efeito manada. Isso aqui, como eu falei, esse efeito é explicado pela própria formação do ser humano.
como o instinto animal de um ser sociável. O ser humano tem um instinto sociável. Ele, desde a época das cavernas, desde o seu desenvolvimento mais primitivo, o ser humano já se juntou em clãs, em tribos. Então a gente sempre buscava a associação, a gente buscava a aceitação social, a gente buscava estar protegido numa tribo, protegido numa comunidade. Tá entendendo? E o que isso tem a ver com o efeito manada? Tem a ver com o seguinte: se eu sou um homem das cavernas e eu vejo todo mundo subindo uma montanha, o que eu vou fazer? Eu vou subir a montanha junto. Se eu vejo minha tribo entrando numa floresta, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na floresta. Se eu vejo todo mundo comprando ações na hora que está subindo, o que eu vou fazer? Eu vou comprar ações na hora que está subindo. Tá entendendo a analogia? É exatamente essa. Você vê todo mundo fazendo uma coisa e você se sente compelido, não de forma racional, mas de forma instintiva. É o seu instinto animal primitivo que faz você seguir o efeito manada. Tá todo mundo comprando, tá todo mundo ganhando, eu vou comprar também. Então é o ato de tomar decisões seguindo o comportamento de um grupo grande, em vez de tomar decisões de forma independente com base na análise individual. É o medo de estar fora do consenso. Então isso afeta muito o investidor, com bolhas. Você compra ativo que o preço está muito caro. Vou comprar que está todo mundo comprando. Vou comprar Bitcoin no topo? Vou, está todo mundo comprando. Aí compra o Bitcoin, ele sobe um pouquinho e fala, viu? Sabia que tinha que comprar. E afeta de forma positiva na bolha e também afeta no momento de pânico. Tá todo mundo vendendo de graça. Na pandemia, 2020, tivemos aí 4 ou 5 circuit breaks, ou seja, a bolsa teve que parar. O mercado todo vendendo ações no pânico. Enquanto o mercado estava vendendo, eu estava comprando. Outro efeito que gera muito impacto no desempenho do investidor, isso aqui também não está relacionado a nenhuma questão racional, está relacionado a uma questão de instinto animal. Talvez seja o instinto mais importante do ser humano, que é a lei do menor esforço. O que é a lei do menor esforço? Vamos pensar lá o homem das cavernas. Tudo que ele fez foi motivado para ele fazer menos esforço. O que ele queria fazer? Ele queria economizar energia. Energia é vida. O que ele aprendeu a fazer? Aprendeu a fazer fogo, porque ele queria economizar energia, não queria sentir frio. Ele queria caçar um animal. Ele pegava lá um coelho, uma lebre. O que ele aprendeu? Pegou uma pedra, tacou no bicho. Ele falou, uga, uga, significado. Opa, funcionou. Eu consegui tacar a pedra, eu não precisei correr atrás do coelho. Eu taquei a pedra e matei o coelho. Eu vou ter comida para comer. Ele entendeu que ele podia pegar e afiar a pedra, botar numa lança. Criou a lança, criou o arco e flecha. Tá entendendo? Por que ele fez isso? Porque ele queria caçar um animal maior, queria caçar, sei lá, um mastodonte, um mamute, um bicho grande. Vou pegar a pele, vou me aquecer, vou fazer uma cabana. Por que o homem primitivo construiu cabana? Para poder morar, para não ter que ficar andando para lá e para baixo. Os primeiros homens foram nômades, ficar andando atrás das manadas, atrás da colheita. Então vamos fazer uma cabaninha aqui que eu não tenho que ficar andando, não vou gastar minha energia. Por que o ser humano primitivo domesticou os animais? Porque ele queria gastar menos energia para ter que caçar. Se eu tenho lá um porco dentro do meu quintal, eu vou lá e taco uma pedra no porco e faço o cozido. Não vou ter que caçar o porco. Então, se você pensar, até hoje, tudo, celular, computador, copinho que refrigera a água, cortador de unha, tudo é para reduzir o esforço, para você fazer mais com menos. Então, lei do menor esforço é uma coisa muito forte. E o que isso tem a ver com investimento? Tudo. Porque o camarada quer investir, o que ele quer? Ele quer seguir a lei do menor esforço. Eu quero ter mais resultado com menos. Eu quero ganhar mais com menos tempo. Eu quero ter a maior taxa em um ano. Eu quero investir pouco, quero ganhar muito. Lei do menor esforço. Isso é a lei do menor esforço. Então tendência humana de confiar em atalhos mentais, ou seja, procurar tomar decisões a fim de conservar energia cognitiva. Aqui pode ser energia cognitiva, pode ser energia de verdade, energia alimentar, pode ser tempo. Tudo isso aqui que a gente quer economizar. O nosso cérebro prefere sempre a solução mais simples ou que existe menos processamento, mesmo que essa solução não seja a melhor. Olha que maluquice! O nosso cérebro ele toma decisões mais simples, mesmo que não seja a melhor decisão. Então isso afeta muito o investidor. Como? Adesão à fórmula mágica, cai no golpe. Por que a pessoa cai no golpe? Me explica aí. O cara cai no golpe. Coisa fácil, coisa barata. Coisa fácil, coisa barata, que dá uma solução rápida, que o cara vai ganhar dinheiro, que ele acha que vai ganhar dinheiro rápido.
E é por isso que o cara cai no golpe. Opa, eu vou botar R$1.000 aqui e talvez eu ganhe 1 milhão. Se eu não ganhar, tudo bem, vou perder 1 milhão, R$1.000, mas tudo bem, lei do menor esforço. Então, adesão a fórmulas mágicas. O cara ignora a diversificação, prefere comprar um único ativo porque ele acha que vai ser mais fácil ganhar dinheiro. Ele adquire confiança cega em uma estratégia, em uma hipótese ou no trade. Isso gera principalmente a preguiça intelectual. Então, a lei do menor esforço talvez seja aqui um dos piores vieses psicológicos comportamentais que podem afetar o investidor. Vamos para o próximo. Aversão à perda. Isso aqui também é uma coisa que afeta muito o investidor, afeta muito quem faz trade principalmente, mas também afeta o investidor de longo prazo. Olha só, que interessante, a dor de uma perda financeira é sentida com uma intensidade muito maior do que o prazer de um ganho equivalente. Estudos da economia comportamental mostram o seguinte, que a dor de você perder é 2 vezes maior do que o prazer que você sente em ganhar algo. Então, o que isso faz? Leva o investidor a vender aquele ativo que está valorizando um pouquinho, ele já vai e vende logo esse ativo para você garantir aquele pequeno ganho e evitar o risco de você perder aquele pequeno ganho. Quando o preço está caindo de um ativo que você comprou aquele ativo, achou que ele seria um bom investimento e de repente entendeu que não era mais um bom investimento e o preço começou a cair muito, e a pessoa fala assim, não vou vender agora não, agora eu vou segurar, né? Eu vou segurar o preço, eu vou segurar. Por quê? Porque você tem a esperança de que o preço vai voltar. E você prefere essa esperança de que o preço vai voltar do que a dor de ter que realizar a perda, tá entendendo? Então, mesmo para o investidor de longo prazo, ele comprou uma ação, a empresa piorou, a empresa começou a ter prejuízo e o preço da ação começou a cair. A pessoa vai segurar o ativo, mesmo tendo prejuízo, só para ela não ter que realizar esse prejuízo e sentir a dor da perda. Então, isso faz com que o investidor mantenha ativos perdedores por muito tempo, na esperança de que o preço volte ao valor de compra original, para evitar realizar a perda. Exatamente o que eu falei. Isso leva a uma pior performance de longo prazo, porque o investidor, isso aqui chama também viés do efeito de exposição, o investidor ele mantém ativos perdedores, numa esperança que ele vai valorizar, e vende ativos que são vencedores. Então ele fica com uma carteira com uma qualidade muito ruim. Isso aqui estou falando do investidor de longo prazo. Outro efeito que afeta muito o investidor é o FOMO, famoso FOMO, F-O-M-O, que em inglês seria Fear of Missing Out. Traduzindo aqui para um português, né, meio macarrônico, seria medo de ficar de fora, medo de estar de fora da festa. Todo mundo comprando Bitcoin em 2025, todo mundo comprando ouro. O que o cara vai fazer? Vou comprar ouro, vou comprar Bitcoin. Aí tem um monte de educador financeiro, né, vaca louca, aí fica assim, todo mundo vai comprar ouro, ouro tá subindo, vou comprar ouro. Aí ficou o investidor financeiro que segue, que é o famoso analista de elevador. Tá subindo é bom, tá caindo é ruim. Bitcoin tá subindo, vamos comprar Bitcoin, tá todo mundo comprando Bitcoin. Quantas postagens, quantos vídeos que eu vi esse ano do camaradinha falando que o Bitcoin bateu recorde. Quantos vídeos que você viu? Toda hora tem um vídeo de um cara falando que o Bitcoin subiu. Eu já sei que o Bitcoin subiu, pô. Vai ficar toda hora fazendo um vídeo sobre isso. Eu invisto, eu tenho Bitcoin também. Tem um pouquinho lá, mas tem. Então, o que é o FOMO? É o medo de estar perdendo algo. Estou ficando de fora, uma oportunidade, um lucro, perder algo que outras pessoas estão desfrutando. Essa é uma ansiedade que gera em você uma ação precipitada. Você prefere comprar o ativo, mesmo achando que está caro, mesmo correndo o risco de comprar uma ação cara. O que aconteceu com isso? É a famosa alta da Magalu, lá em 2017, 2018. A ação da Magalu subiu quase 30.000%. E muita gente comprou a ação por R$100, R$200 e a ação caiu para R$1. Você imagina isso? 99% de perda na ação da Magalu. E muita gente comprou a ação quando estava R$100, R$150. Eu falei várias vezes que estava caro. Muita gente comprou. Então isso leva o investidor a comprar ativos que subiram muito. Lembra também o caso lá do macaco, aquelas figuras do macaco, né? O cara que pagava 10 milhões no macaco, 2 milhões no macaco, na fotinha do macaco, uma palhaçada completa, obviamente era uma bolha, né? Quem comprou aquilo perdeu dinheiro. Então é uma motivação que é levada apenas pelo FOMO. Cuidado com isso aqui também, que isso aqui afeta muito você, afeta demais o investidor. Outro efeito que afeta demais o investidor, eu particularmente sofro bastante com isso, né? Porque eu faço um vídeo, eu estudo, como eu estudei bastante para fazer esse conteúdo aqui, conteúdo bem denso, tem que estudar para fazer isso aqui, não dá para fazer isso aqui de uma hora para outra. Aí você bota o conteúdo, aí chega um Zé Manel, você fala assim, no comentário, você tá errado, ou você só falou bobagem, esse cara é professor de quem? Não sabe nada. Isso aqui é uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger. Esse efeito é um viés
que diz o seguinte: pessoas com baixa competência em uma área específica, como é o investimento, né? Quanto menos, o que quer dizer em geral? Quanto menos você sabe de um assunto, mais você acha que sabe. Então, traduzindo aqui, pessoas com baixa competência em uma área específica tendem a superestimar drasticamente a sua capacidade. Então, esse efeito diz o seguinte: o cara que sabe pouco, ele acha que sabe muito. Quanto menos você sabe, é a frase que eu digo é o seguinte: quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais fácil é ela ter uma certeza absoluta. Então, a pessoa que tem certeza absoluta de alguma coisa, geralmente ela não sabe tanto como ela pensa que sabe. Porque quanto mais você entende de um assunto, quanto mais você estuda de um assunto, menos certeza absoluta você sabe. Por quê? Vou desenhar aqui, ó, você tem uma dúvida sobre um assunto. Sei lá, Bitcoin é um investimento bom ou não? Então você vai estudar o Bitcoin. Vão surgir 3 dúvidas sobre isso, porque você está estudando, né? Você está entendendo. Você, por exemplo, o que é o blockchain? Como é que funciona uma exchange? Vão surgir dúvidas. Aí você vai estudar cada uma dessas dúvidas e vão surgir outras dúvidas. Então, ou seja, quanto mais você estuda, mais você vai abrindo um conjunto de questões que você tem que responder. Até quando eu fiz meu doutorado, o meu orientador é o seguinte: poxa, mas eu estou achando que o meu estudo não está levando a resultado nenhum, porque eu não estou conseguindo provar a teoria que eu coloquei na tese. A minha teoria que eu queria provar, não estou conseguindo provar ela. E o cara falou: não tem problema nenhum, porque se você não consegue provar a sua teoria, você está abrindo questionamentos do porquê essa teoria não pode ser provada pela sua pesquisa. E ele colocou de forma muito sábia, né, que o objetivo de uma pesquisa de doutorado e qualquer pesquisa científica não é responder uma pergunta, é gerar novas dúvidas. Então eu entendi isso. Isso é exatamente o efeito Dunning-Kruger. Quanto mais você sabe de um assunto, menos você acredita que sabe. Então o que você vê muito hoje em rede social sobre investimento? O cara falando, sendo muito categórico, né? A ação é ruim. A empresa tem ação ON, PN e Unity. É ruim, a empresa é ruim. Uma bobagem absoluta. O cara que fala isso é praticamente um ignorante sobre investimento. Outra falácia que o pessoal fala: preço de compra não importa. E o cara fala com uma certeza, né? Uma certeza bonita, né? Que realmente ele sabe tudo, não sabe absolutamente nada. É uma pessoa que é também uma ignorante quando se trata de investimentos. E além disso, tem muitas outras bobagens. O que é melhor, investir em imóvel ou comprar um imóvel? E o cara fala: comprar imóvel é melhor. E o outro fala: é melhor alugar. Cara, como é que o cara vai saber? Se a pessoa perguntar isso para mim, eu falo: depende. Depende. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então não tem resposta certa para algum caso sem você fazer uma análise muito profunda. Então isso é efeito Dunning-Kruger. Então nunca ache que você sabe tudo. Quanto mais você tiver certeza de uma coisa, mais errado você pode estar. Então isso afeta o iniciante. Por exemplo, o investidor que leu poucos livros ou teve sucesso em apenas uma operação pontual, acredita que já sabe, já se tornou um expert e pode bater o mercado, levando a decisões muito ruins. O resultado disso geralmente é falta de humildade e falta de busca por aprendizado e por conhecimento contínuo. Eu vejo muito investidor aí com 1 ano de mercado, já acha que sabe tudo e está fazendo um monte de bobagem. Viés da confirmação. Isso aqui também está muito associado ao efeito Dunning-Kruger. É também um viés cognitivo, né? Como é o efeito Dunning-Kruger, ou seja, é um viés da sua capacidade de absorver novos conhecimentos, novas informações. Então isso aqui é terrível para o investidor, não só para o investidor. Se você trabalha com qualquer coisa hoje, você é médico, se você é dentista, advogado, qualquer área, o viés da confirmação é uma sentença de morte para o cara. Por quê? O que é o viés da confirmação? Você acredita uma coisa, imagina que você está lá sofrendo do efeito Dunning-Kruger. Você estudou alguma coisa, leu um livro só, é o famoso especialista de um livro. O cara leu só um livro e acha que sabe tudo já daquele assunto, porque leu um livro. Então o cara lê um livro e ele acredita que, vamos dar um exemplo aqui, que Bitcoin é o pior investimento do mundo. Usando o Bitcoin como exemplo. Então, o Bitcoin é o pior investimento do mundo. Por quê? Porque eu li o livro do cara lá de Massachusetts, ele falou que é um péssimo investimento. E eu acredito nele. Mas você leu outros livros? Não, só li um livro. Então, beleza, o cara está sofrendo do efeito Dunning-Kruger. Ele só teve uma fonte de informação, ele odeia Bitcoin. E ele vai sofrer agora do viés da informação. O que é o viés da informação? É a tendência do cara buscar, interpretar e favorecer informações que confirmam crenças ou teses. Traduzindo, o cara não gosta de Bitcoin. Ele vai ler uma matéria que fala que o Bitcoin é bom. O que ele vai falar? Esse cara não sabe nenhuma. Não sabe nada. Aí ele vai ver um vídeo na internet de um cara falando assim: Bitcoin é roubada, Bitcoin é furada. O que ele vai falar? Esse cara é bom.
Por quê? O cara está falando uma coisa que confirma viés da confirmação. Ele vai dar preferência àquele conteúdo que confirma a sua preferência, que confirma a sua crença. Porque é uma crença, não é um conhecimento. Por quê? Ele teve muito pouca informação para construir qualquer tipo de tese sólida sobre isso. Então isso aqui afeta o investidor demais, porque, por exemplo, o cara compra uma ação porque acredita que a empresa é um sucesso e vai ser um sucesso. O que ele vai fazer? O cara comprou ações da Oi lá em 2017. A Oi tá barata, a Oi vai valorizar muito. O cara comprou a ação da Oi. E ele acredita que a Oi vai se recuperar, que vai melhorar, que vai dar lucro. E o que ele faz? Em vez de ele estudar os dois lados da moeda, ele só vai consumir notícias e análises positivas. Notícias e análises que confirmam para ele que a Oi vai ter bom resultado, que a Oi vai valorizar, que a Oi vai gerar desempenho, vai ter desempenho positivo, tá entendendo? Isso é o viés da confirmação. É você afundar na cegueira. Imagina, o cara acha assim, eu não tenho capacidade para fazer isso. Ele só vai ler conteúdos que dizem que ele não tem capacidade. Então é por isso que eu falei, uma morte profissional. Isso aqui é a morte do investidor. Então vai gerar uma análise enviesada de risco, de conhecimento. O investidor opera com uma falsa sensação de segurança e não consegue identificar fraquezas na sua tese e fica cego para riscos evidentes, aumentando a probabilidade de perda. Então isso aqui, cara, o viés da confirmação é gravíssimo. Então tudo que eu falei aqui não é problema psiquiátrico, são vieses que são naturais ao ser humano, que afetam o nosso desempenho, que afetaram o meu desempenho, que me geraram angústia, me geraram medo, atrapalharam o meu desempenho. E você entender isso aqui, você entender o problema é a melhor forma de você solucionar o problema. Enquanto você não entende o problema, você não consegue mudar. Obviamente isso aqui deu muito trabalho para fazer. Eu queria que você pudesse contribuir com o meu canal. Não é Pix, não é dinheiro, nada disso. A forma de você contribuir é apenas você curtir o vídeo, que é só você clicar um botão, é você seguir, também é só você clicar outro botão e você clicar também na bilonguinha ali da notificação. Então, se você clicar 3 vezes, vai me deixar muito feliz. Não custa nada para você e para mim e para todo mundo da minha equipe. Vai ajudar demais a gente poder bater o nosso objetivo, bater nossas metas. E você está ajudando demais o canal. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a participar da pré-Black November da AVG Research. Teremos descontos de até 80% em nossos produtos. Mas, preste atenção, nós vamos enviar o link de oferta apenas para quem estiver dentro dos grupos de WhatsApp da pré-Black November. Então, não perca tempo, entra no grupo, clica nesse link que você está vendo aqui em algum lugar nessa tela e vem participar junto comigo. Tamo junto? Te vejo lá.